Olá, boa noite. Boa noite. Litoral de São Paulo não adere à fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização da quarentena, e tem dia de praias cheias. Na capital, comerciantes também ignoram as regras anunciadas pelo governo do estado e mantêm as portas abertas. Já em Manaus, teve manifestação contra o fechamento do comércio na época mais lucrativa do ano. Essas e outras notícias daqui a pouco, no Rede TV News. Foi cremado hoje no Rio de Janeiro o corpo da juíza morta a facadas pelo ex-marido na véspera de Natal. A guarda das 3 filhas dela vai ficar com a avó materna. Abaladas com a morte trágica da mãe, as 3 filhas do casal não compareceram à cerimônia. O velório durou menos de 2 horas e quem foi ao local teve que se revezar para se despedir da juíza. Viviane Vieira Ronense, de 45 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, o engenheiro Paulo José Ronense, de 52. As crianças tentaram impedir o crime, que aconteceu no meio da rua, no fim da tarde de quinta-feira, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Paulo José foi preso em flagrante por feminicídio e ficou em silêncio diante do delegado. O crime pode ter sido premeditado, já que no carro dele foram encontradas 3 facas. Ontem, o engenheiro teve a prisão temporária convertida em preventiva e foi transferido para o complexo penitenciário de Bangu. A magistrada do Tribunal de Justiça do Rio já havia registrado contra o ex-marido uma tentativa de agressão e ameaça. Ela chegou a receber escolta policial, mas depois dispensou a proteção. A brutalidade do crime chamou a atenção de diversas entidades jurídicas. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, se comprometeu a criar ações para prevenir e erradicar a violência doméstica contra as mulheres. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o depoimento que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, daria na segunda-feira ao Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment dele. A decisão atende a um pedido da defesa do governador afastado, que quer que ele seja ouvido apenas após seus defensores terem acesso a todos os documentos do Supremo Tribunal de Justiça do Rio. Entre eles está a delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos. Após o acesso à documentação, o Tribunal Especial Misto terá de esperar pelo menos 5 dias para interrogá-lo. No segundo dia de volta à fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização da quarentena, diversas lojas da capital paulista funcionaram, apesar das proibições impostas pelo governo estadual. A regra é clara. Até amanhã, apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias e padarias, podem funcionar. A medida volta a valer nos dias 1, 2 e 3 de janeiro. Mas o que se viu por algumas ruas da capital foram cenas como essas. Diversos comércios funcionando sem restrições. Alguns tentam driblar a fiscalização mantendo as portas parcialmente abertas. Outros parecem ignorar as regras anunciadas pelo governo do estado. 18 prefeitos de cidades do litoral e região metropolitana de São Paulo decidiram não cumprir as regras do Plano São Paulo, que colocou o estado inteiro na fase vermelha do plano de flexibilização durante o Natal e o Réveillon. O governo afirma que mantém diálogo com esses municípios, mas que as prefeituras que não obedecerem às regras serão notificadas. Na noite de ontem, equipes da Vigilância Sanitária realizaram uma operação em Santo André, região do Grande ABC, com a ajuda da Polícia Militar. Um estabelecimento foi autuado por descumprir a determinação e abrir para o público. Cerca de 65 pessoas estavam no bar quando a fiscalização chegou. Lá no interior, as pessoas aglomeradas, sem obedecer o distanciamento de 1,5 metro e várias delas sem utilização de máscara. Então, o estabelecimento foi autuado por todos esses motivos. A multa aos locais que permitem aglomerações e a presença de clientes sem máscaras pode chegar a R$ 275 mil.
Na madrugada deste sábado, um grupo de pessoas foi flagrado por equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana em uma festa clandestina no bairro Butantã, região oeste da capital. Os proprietários foram notificados e vão ser multados. A reclassificação temporária para a fase vermelha foi anunciada na terça-feira pelas autoridades sanitárias, como medida para conter os índices de contaminação pela Covid-19 durante as festas de fim de ano. Só em dezembro, o estado registrou um aumento de mais de 60% no número de casos e óbitos provocados pela doença. No litoral paulista, o dia foi movimentado. A maioria das cidades não aderiu à fase mais restritiva do Plano São Paulo e permitiu que bares e restaurantes ficassem abertos, o que ajudou a atrair mais turistas. A rodovia dos imigrantes, principal acesso à Baixada Santista, ficou com o trânsito carregado logo pela manhã. Nem o tempo nublado afastou os turistas das praias que ficaram cheias no último sábado de 2020. Essa família, que é do interior do estado, está há uma semana em Santos, aproveitando as férias. Na verdade, a nossa atividade ela é bem complicada. Infelizmente, minha profissão de contador exige que nós tenhamos um momento só de férias. E é o final do ano, onde todo mundo para e a gente também para. E a gente sempre se programa para viajar no Natal. Assim, eu e minha família sempre foi assim. Na cidade, bares e restaurantes continuam funcionando normalmente, apenas seguindo as orientações para evitar aglomerações. Entre o Natal e o Ano Novo, as 9 cidades da Baixada Santista descartaram aderir à fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo. Segundo os prefeitos, a determinação foi anunciada pelo governo do estado sem que houvesse tempo suficiente para o planejamento e fiscalização das ações. Além disso, a ideia é evitar um impacto negativo ainda maior à economia dessas cidades. Neste ano, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, a Baixada Santista recebeu 2 milhões de turistas a menos em comparação a 2019. Esse comerciante ficou 6 meses sem trabalhar por causa da quarentena. Agora tenta recuperar um pouco do prejuízo. Mas mesmo com o movimento da praia, o faturamento caiu 30%. Ano passado, dessa época, a gente trabalha eu mais 5 para dar suporte, né, aos clientes, a montar guarda-sol, cadeira, levar as caipirinhas na mesinha. Esse ano eu tive que reduzir para 2, tá aí mais 2. Então, tem gente aí que deixou de ganhar por causa da pandemia. Vamos tentar trabalhar essa semana, né, ganhar o máximo possível, que os 2 melhores dias do ano, infelizmente, a gente não vai poder estar aqui para trabalhar. Na faixa de areia, os quiosques estão respeitando as determinações de distanciamento, mas os turistas nem tanto, com aglomerações em alguns pontos e poucos estavam com máscaras. A dona Marli é de São Paulo e há uma semana está na casa da filha. Hoje ela não resistiu e veio aproveitar, mas sem deixar a máscara de lado. Aproveitamos, mas assim, mais com a filha em casa, né? Porque tem que se cuidar, não pode ficar saindo, mas tá tranquilo, mas dá medo. Muitos estão respeitando e outros não, né? No Ano Novo não vai ter jeito. As cidades anunciaram o fechamento das praias nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com o reforço da fiscalização. Mesmo sem curtir a praia no Réveillon, essa professora decidiu ficar no litoral. A gente entende que é necessário, né, nesse momento que não haja aglomeração. E assim, eu tenho escola, já fiquei todos esses meses fechada. Então acho que a gente precisa realmente desse momento cuidar dos outros e cuidar da gente. Então a gente tem que entender para que o próximo ano todo mundo possa passar junto de novo. E olha, em Manaus, uma multidão foi às ruas hoje de manhã para protestar contra o decreto do governo que endureceu as medidas sanitárias e fechou o comércio para diminuir a contaminação pelo coronavírus. O protesto, que gerou muita aglomeração, começou cedo. Comerciantes e funcionários se uniram e caminharam por várias ruas da capital amazonense. Eles são contra o fechamento das lojas e restaurantes na melhor época de vendas do ano. Compramos a nossa mercadoria para colocar em nossas bancas para poder vender. E agora não pode vender devido a esse decreto. Tudo foi acompanhado de perto pela Polícia Militar. Mesmo assim, houve confusão. Alguns ônibus e vans do transporte público foram impedidos de seguir viagem.
O decreto, publicado pelo governador Wilson Lima, suspende por 15 dias a abertura de shoppings, flutuantes, bares e estabelecimentos comerciais não essenciais. Estão proibidas também reuniões comemorativas, inclusive na noite de Réveillon, em espaços públicos, clubes e condomínios. O descumprimento das medidas pode acarretar multa de até R$50 mil. Em caso de reincidência, o valor pode dobrar. Em nota, o governo do Amazonas afirmou que estuda medidas para amenizar as perdas e reforçou que o decreto é essencial para conter o avanço da Covid-19. Mais de 5 mil pessoas já morreram no estado por causa da doença. Cerca de 500 estão internadas nos leitos de UTI. E agora os números da Covid-19 deste sábado. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.475.000 pessoas estão recuperadas da doença, outras 799.000 estão em acompanhamento. O país soma mais de 190.000 mortes provocadas pelo vírus. E pesquisadores brasileiros descobriram uma nova linhagem do coronavírus em circulação no estado do Rio de Janeiro. Ainda não há comprovação de que essa variante seja mais agressiva ou mais contagiosa, ou ainda se ela pode interferir na eficácia das vacinas. A análise feita por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras entidades científicas apontam que a nova variação do vírus surgiu na capital fluminense em julho. Amostras foram identificadas também em Niterói e Duque de Caxias, na região metropolitana, e em Cabo Frio, na região dos Lagos. Os pesquisadores analisaram 180 genomas do SARS-CoV-2. Em 38 deles, a linhagem B1128 aparece como emergente. É dela que surgem outras 5 mutações que caracterizam uma nova linhagem. Mas as descobertas não pararam por aí e os cientistas também encontraram uma 6ª mutação no domínio de ligação ao receptor da proteína Spike, responsável pela conexão do vírus às células. Essa região é que ela é responsável por fazer a integração da partícula viral com a célula humana e a partir dessa integração, o vírus entra na célula e começa a se reproduzir, o que gera o quadro clínico, ou seja, a Covid-19 em si. Para os pesquisadores, a descoberta dessa nova linhagem ainda não é motivo para pânico. Por enquanto, não há indícios de que ela seja mais contagiosa, mais agressiva ou resistente às vacinas em desenvolvimento. A descoberta acontece pouco depois de pesquisadores ingleses encontrarem uma nova linhagem, 70% mais contagiosa, no Reino Unido. Os cientistas brasileiros agora querem saber se, a exemplo do que aconteceu na Inglaterra, a nova linhagem se tornou dominante no Rio de Janeiro. Por isso, eles ainda aguardam os dados do mês de dezembro. Com um monitoramento constante, os pesquisadores esperam ter respostas para as dúvidas que passaram a preocupar ainda mais a população. O próximo passo é a gente tentar entender um pouco melhor as consequências dessas mutações. É importante a gente manter esse controle, né, essa vigilância genômica, conhecer a diversidade, para que a gente possa manter esse conhecimento e traçar, então, as rotas de uma forma mais eficiente e conhecer melhor o que está acontecendo com a epidemia de Covid-19 no Brasil. E agora você vai conhecer um projeto na Zona Sul de São Paulo que faz bem para muita gente. É o Centro para a Criança e o Adolescente, que ajuda e muda a vida de mais de 250 meninos e meninas. E por um site de arrecadação online, até você pode ajudar e doar de forma segura e à distância. É mais uma forma de incentivar a solidariedade num ano tão complicado. O Matheus ficou emocionado com o presente que recebeu. Eu pedi porque é bem legal o Star Wars, que é um mundo bem diferente que a gente pode analisar. O sentimento dos pais das crianças que frequentam o CCA, Centro para Criança e Adolescente, é de gratidão. Eu só tenho que agradecer à equipe do CCA, que vem nos ajudando a todos esses tempos, com o presente, com as festas, com as cestas. Eu só tenho que agradecer mesmo, gratidão, muita gratidão.
Para os voluntários, ver a alegria dos pequenos não tem explicação. Foi indescritível, né? Porque a gente não imaginava que um simples gesto poderia fazer tanta diferença, assim. Mais de 250 meninos e meninas são atendidos no projeto que fica na cidade Júlia, na zona sul de São Paulo. Eles desenvolvem atividades lúdicas fora do horário escolar. Estar aqui é uma oportunidade que vai além do aprender a dançar e atuar. Há um envolvimento emocional entre eles, envolvimento com a equipe. Essas crianças começam a pensar um pouquinho mais no que elas querem para o futuro. Ela começa a olhar para esse entorno, para essa comunidade como a minha morada, o meu espaço de vivência, o que eu posso fazer para transformar esse local. João, Maria, Lucas são alguns personagens dessa história. Aqui eles têm a chance de sonhar e se transformar. Qualquer um que tiver vontade de ajudar essa ou outras causas parecidas pode participar do Clube de Doadores, uma maneira segura de fazer o bem. A doação é online, por meio do site Vaquinha. O interessado seleciona o tema de sua escolha, educação, saúde ou animais, e assim financia várias ideias com apenas uma doação. A partir de doações mensais de R$ 25,00, ele sabe lá, ele tem um retorno de todo mês, o que está sendo feito nessas campanhas, qual é o impacto que o dinheiro dele está tendo, né? Isso com o nosso time de especialistas aqui criando esses relatórios. Então, é um serviço para ambos, né? Tanto para o criador da campanha quanto para o doador. O projeto CCA tem uma despesa mensal de R$ 75 mil, mas agora, com a mudança de endereço, terá um gasto extra de R$ 6 mil com o aluguel da nova sede, valor que será pago com as doações. E a gente viu que não é só uma causa que é importante, todas as causas são importantes. Então, o sucesso de uma também vira o sucesso de todas. Tem que ter esperança, né? E se você quer começar o ano novo com o pé direito, assine o Rede TV Plus e participe dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Imagina começar 2021 com um carrão novo na garagem e investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$ 8 mil. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? Na véspera de Ano Novo, dia 31, sai uma viagem no valor de R$ 15 mil. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Fim de ano especial de verdade é no Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Uma ótima noite para você. Boa noite.